pouquinhos eu vou perguntando, depois eu aviso assim como é que tá. Você vai iniciar? Ai, peraí. Trocar? Boa noite. Todos bem? Todos. Sim. Pode cantar bem-vindo. Então vamos lá, meus irmãos, vamos reservar esse momento para nós agora, né? Cada um na sua individualidade. Que a gente consiga, no estudo de hoje, absorver o máximo de informação, que a gente consiga ter discernimento, compreensão do que aqui for dito. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, dando um passinho de cada vez. A caminhada é longa, mas é importante a gente começar. E aqui estamos, né? Porque já começamos aí esse objetivo de cada vez estar um pouquinho melhor, não só em questão de evolução, mas em questão de harmonia. Que a gente consiga ter na nossa vida cada vez mais, um pouco mais de harmonia. Em agradecimento, rezamos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Passamos a palavra para a nossa irmã Adri. Jesus. Bom, então a gente vai continuar. Acho que esse é o primeiro. Então a gente começou na semana passada, né? O estudo do módulo 4, a vida no plano espiritual. Sobre o que a gente falou, alguém ficou com alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Teve alguma experiência durante essa semana? Tomara que não. Nós tivemos experiência, né, com a nossa amiga Malu, do que aconteceu, mas aqui tem alguém, algo para comentar? Eu sei que tem, né? Vocês só não querem falar. Vou fazer que nem o Cleiver. Tem alguém querendo falar. Então a gente seguiu falando ali, né? Conversamos a respeito do tema, o que cada um sente, o que cada um entende sobre isso, o porquê que às vezes esse tema da desencarnação, da morte, às vezes nos é tão pesado, né? Na maioria das famílias e tudo, mesmo no centro espírita, a gente conversa, a gente fala como se fosse um tema normal, mas a gente sabe que cada um sente de um jeito, né, e tem uma forma de explicar. E a gente falou sobre toda aquela parte que vem do nosso passado também, de anos de evolução da sociedade, tudo, e como é que a gente aprendia. Eu acho que quase todos que estão aqui hoje estavam também na semana passada, né? Então aí a gente acabou abrindo bastante para comentários e eu ia seguir para essa parte quando terminou a nossa aula. Então vamos seguir já desse ponto. Morte física e desencarnação são coisas diferentes, né? São momentos, inclusive, diferentes. Nos estudos, nos comentários, no Livro dos Espíritos, sempre fala sobre essa diferença que tem entre a morte do corpo e propriamente o desencarne espiritual, né? Que é o cortar mesmo o laço, o cordão de prata, realmente para o espírito estar livre daquele contato com o corpo que já, muitas vezes, já está ali morto há algum tempo, né?
Então, uma pessoa morre quando o coração deixa definitivamente de funcionar, admitindo-se hoje em diversos países como válido o óbito, se registrada a morte encefálica. Muitas vezes, né, é dado só a morte encefálica e aí o médico já diz ali que não tem mais como reverter o quadro, tudo, acaba se desligando aparelhos, tudo nesse momento. Não existe nada, eu acho que muitas vezes é comentado aqui pelos outros colegas falando, e eu estou sempre pensando para mim, e eu gosto de frisar isso para vocês. Não existe na doutrina espírita nada exato, nada que eu possa dizer para vocês assim, o corpo morreu, tantas horas depois, o corte lá do cordão, o espírito vai para tal lugar fazer... Não existe uma regra, não existe isso. Isso eu estou falando do desencarne, mas obsessão que a gente estava falando agora há pouco. Não existe uma regra. O meu obsessor foi alguém a quem eu fiz mal, e o meu obsessor é porque eu mantenho os meus pensamentos. A gente não tem um livro exato. É muito importante a gente sempre ter essa ideia sobre a doutrina espírita. Ela não é como a matemática, que a gente coloca 2 mais 2 é 4, e não adianta, ninguém vai dizer que 2 mais 2 é 6. Entendeu? Mas na doutrina espírita tem uma série de fatores que envolve tudo isso. E a gente precisa estar muito aberto para esse pensamento. A gente precisa estar aberto, porque às vezes até nas questões aqui que a gente chega e diz, ah, mas com o fulano aconteceu isso, isso, isso. Será que foi por causa de... Ninguém vai poder responder. Não, pelo menos aqui, né? Eu acredito... É tudo suposição. Acredito que sim. Alguém tem a resposta. Mas muitas coisas não é permitido ainda para a gente saber a resposta. E outras coisas a gente aqui nem vai saber mesmo, porque não interessa. O que não é importante para a gente não fica sabendo. Então, tudo é muito por como é que tu falasse agora? Por suposição. Tudo é muito por essa suposição, né? Então, mesmo os estudos, a gente tem muitas obras, né? Chico Xavier, André Luiz, fala muito sobre isso. Mas são aqueles casos específicos daquele desencarne que aconteceu. Como eu vou mostrar aqui o vídeo, foi a Mary que me sugeriu até do desencarne do Dimas. E vou mostrar para vocês, é aquele desencarne. Não quer dizer que com todo mundo vai acontecer da mesma forma. Vai depender da forma como a gente vai estar nesse momento, como a gente vai chegar nesse momento. O que é importante que a gente tem uma certeza. A gente tem que chegar nesse momento o melhor possível. E esse melhor possível não é, eu estou com saúde, eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, eu tenho um coração que bate forte. Não. É lá dentro. É reconhecendo os nossos desejos centrais, né? Que todo mundo tem, e eu tenho certeza que muita gente ficou refletindo sobre isso. É nos autoconhecendo, é sabendo como é que vai ser a nossa reação, sabendo não, né? É tentando imaginar qual seria a nossa reação nesse momento. Isso é certo, a gente precisa estar estudando, estar se estudando para chegar nesse momento. Mas como vai acontecer lá, a gente não tem como saber. Indo pela regra, então, né? O óbito do corpo, lá, é dado. Não quer dizer necessariamente que o espírito já desligou, já houve o desligamento do espírito para o corpo. 24 horas, geralmente, se espera, né? Até o sepultamento. Existe na doutrina o entendimento de que, no caso da cremação, sejam aguardadas 72 horas. Mas os crematórios, tudo, eles consideram 48 horas. Então, assim, voltando para a prática do que é feito e para o que a doutrina espírita recomenda, né? Que são essas 72 horas para esse desligamento. Justamente por essa diferença entre cada um de nós, como é que cada um vai encarar no momento do desencarne. Só ressaltar que a cremação hoje é muito atual, é muito conversada, acho que pouco conversada, né? É muito comentada, não muito conversada.
O que a gente tem que entender disso na hora do desencarne? Que se esse espírito ele tem apego à matéria, não vai ser muito benéfico para ele, de repente, esse momento da cremação, assim como não seria o sepultamento do corpo também. Mas em casos de que a pessoa já encara, né, essa passagem para a vida que prossegue, simplesmente tendo desencarne como esta passagem, isso é muito tranquilo e a pessoa já está desapegada. Mas às vezes o que a gente precisa geralmente quem toma essa iniciativa é quem fica, né, encarnado. E aí é você que tem que ir lá e tem que dizer. Às vezes a pessoa declara que já quer ser cremado, mas às vezes é a pessoa que fica que acaba decidindo isso. E aí tu não conhece a fundo aquele que desencarnou, realmente dos desejos dele, se realmente ele manifestou, e se ele manifestou, qual o entendimento dele de ter manifestado? Simplesmente porque ele não quer ir lá para o cemitério, porque ninguém vai ficar indo lá chorar no túmulo dele, ou então é mais um monte de ossos que vai ficar lá? É só por isso? Então a gente tem que ter essa compreensão. Isso tem a ver com o tema, mas tem a ver com algo prático, né, da nossa vida aqui e de atitudes que a gente toma e que podem beneficiar o próprio desencarnado. Tem que pensar nessa maneira de como essa pessoa age com a vida, com o desapego. Se ela é muito atenta a tudo, né? Muito de vaidade, de maquiagem, cabelo, não sei o quê. Não é que a pessoa não possa ser assim, tá, gente? Não é isso. Mas tem pessoas que, para ela, é tudo isso. Para ela, andar bem vestida, fazer uma cirurgia plástica, né? Tá com o corpo em dia, isso vai mais até para as mulheres, mas no caso de homens, pratica exercício físico, tá lá, fortão e tal, bem conservado. Isso é, às vezes, uma necessidade dele fisicamente e é um apego, né? À matéria, a essa visão da matéria, que não é só pelo bem-estar, só pela saúde. Entende do que eu estou querendo dizer? Que é mais pela visão estética, pela questão visual do físico, do que sim pelo bem-estar, pela saúde. Todo mundo tem que praticar esporte, todo mundo tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que se vestir bem, né? Mas nessa questão de ser algo principal para a pessoa. Isso tudo faz diferença. O apego às coisas materiais, aquilo que eu deixo, aquilo que eu tenho, isso é meu, isso é... Então, essas questões influenciam nessa parte do desencarne, né? Principalmente pelo presenciar do desencarnado. Como você estudou, vou fazer duas perguntas que vai julgar. Obrigada. A primeira não, assim. Então, no caso, se eu tenho a intenção de doar os órgãos, doar tudo, o ideal seria que seja, no caso, seja vestida após 72 horas. Ou não, nesse caso? Não, aí porque os órgãos têm tempo, né? Teve a morte cerebral, tu tem um tempo ali para doar. Agora, se você não foi voltar de 24 horas, não... Entendi. Agora, a córnea é o que mais dura para a gente conseguir ainda doar, né? É o órgão. Agora, uma pergunta aqui, Guga. Que daí me veio isso, é idiota, mas é uma pergunta. Quando tu morre, tu vai pro freezer, não vai? Não necessariamente. Depende. Não necessariamente. Porque eu sempre achei que fosse lá pro freezer e esperar o tempo que coisa. Mas aqui dele foi rápido, né? Dependendo se for em casa, já vai para... Mas no caso assim, vamos botar assim, somos espíritas, vamos doar os órgãos e temos essa ideia de 72 horas. Vai ter que ir pra geladeira. Sim. A geladeira também não vai dar porque por que tu não vai ser cremado? Tem que ter alguma forma de conservação, porque em 24 horas o corpo já está. Está queimando. Vai ficar sofrendo congelado. Alguém me cobre, por favor. Não, assim, ó. O medo dele é o frio. A gente já sabe onde ela gosta de estar, né? Não, mas eu sei que é coisa, mas é porque cabeça infantil. Não, mas falando nesse sentido, tem lógica nessas coisas, porque assim,
o espírito, estava vendo uma fala de Emmanuel, o espírito, ele deve, enquanto vivo, ele deve manifestar a vontade, tanto de doar órgãos como de ser cremado, que daí não tem problema. Porque muitas vezes, como você falou antes, que os que ficam tomam essa decisão, sabe, muitas vezes vai tomar a decisão de uma pessoa que é apegada ao corpo, sempre foi apegada ao corpo físico, e desencarnou, eles, não, então vamos cremar. Sim. Mas ele... Vamos cremar porque é mais fácil, não fica, né, no túmulo e tal. Como cremar? Vão queimar meu corpo? Não. Sim. E ele pode virar, daí sim, ele pode virar contra aqueles que tomaram essa decisão. Sim. Também tem a doação de órgãos, né? Também. Sabe aquela história... A doação de órgãos é mais importante ainda, porque se a pessoa não quer doar um órgão, você tem uma rejeição do corpo. Vai ficar sobrando as pessoas que receberam os órgãos. Pode acontecer. No caso do social, Pode acontecer. Isso chegou a falar pessoalmente para nós, ou foi ele que falou aqui. Tem um rapaz que a gente, quando eu trabalhava na Ponte do Maruim, era muito conhecido, e ele era muito amigo do seu César. Ele tinha um problema renal crônico. Ele fez hemodiálise durante muito tempo, depois ele estava na fila de espera para doação do rim. E aí, até que ele conseguiu. E aí, fizeram o transplante e tal. E depois que fizeram o transplante, ele começou com um problema sério. Começou a dar problema, e dar problema. Aí ele conversou com o seu César foi mexer na parte espiritual. Era um espírito que estava agarrado no órgão. Não aceitava de jeito nenhum que o órgão tivesse sido doado, porque ele não tinha autorizado. Sim, isso pode acontecer também de a pessoa declarar, mas na hora, depois se arrepender. Mas, né? mas aí já tem uma probabilidade menor. Porque daí não foi outro que tomou a decisão, foi ele que tomou a decisão. Mas o fato de ele não se conhecer realmente, ter daquele fato de a gente pensar que, eu não me importo com a matéria, não, por mim pode doar todo, bota lá na mesa de estudo dos alunos de medicina, vai lá ver depois como é que tu fica. E aí se arrepender. Existem esses casos, né, da pessoa se arrepender. Mas ainda assim, se a pessoa declarou, é mais confiável, né? Da mesma maneira que a gente também não pode definir, como eu disse um pouquinho antes, que todo mundo que teve a rejeição de um órgão foi por um aspecto, né, espiritual. Então é bem como eu falei, não existe nenhuma regra, pode ocorrer mesmo algo físico, né? Ali que não, realmente o órgão não... Sobre o prazo ali, geralmente não se leva mais 72 horas. Já se compactou em 48. E vocês podem perceber que na maioria leva menos de 48. Menos de 48 O crematório também usa, né? Sim. Isso. Tudo que eu estudei, assim, vi, fala 72 horas. Já diminuiu. Já se utiliza muito 48 e em alguns casos menos de 40. Mas pela doutrina? Não pela doutrina. Pelo crematório, né? Tá. Então, nesse caso de o corpo estar congelado, eu confesso para vocês que eu não estudei. Eu só estudei a parte do crematório. Então, Ana, vou ficar te devendo o freezer, mas acredito que... É porque assim, ela estava comentando que o prazo para cremação, que a pessoa pode isso, que a pessoa poderia, o espírito que já desencarnou, mas ainda não desenlaçou do corpo físico, porque ele leva mais tempo. Aí ela perguntou, como é que fica nesse prazo de 72 horas? Que o espírito acaba indo para o freezer. E ela diz, o espírito não vai sentir que está no freezer? O Richard Simonetti diz no livro dele, Quem tem medo da morte, se não me engano. Eu passei para o TI inteiro esse livro, que é maravilhoso. Porque todo mundo tem medo. E ele fala que precisa de 72 horas para ver o desenlace total. Mas no caso
No momento que ele é cremado, ele tem duas opções, né? Ou ele se deixa queimar ou ele sai correndo. Eu digo, então, ele vai ter que sair do corpo de qualquer forma. Diferente daquele que é enterrado. Que Não, claro, mas ele está presenciando, às vezes, dificilmente. aquele fato, entendeu? Ele é retirado, geralmente, o espírito é adormecido, depois a gente vai ver mais na frente ali o que fala. Mas, como a gente está falando, existem casos e casos. Então, existem casos em que, às vezes, o espírito, ele está, sim, ainda no ambiente do sepultamento, do crematório, tudo. Então, não existe uma regra, né? A regra, se ele foi tirado, ficou adormecido, nossa, maravilhoso, né? Porque aí, quando ele acordar, ele já está onde? Ou aqui com a gente, entrando no nosso hospital, ou no hospital de um outro local, seria ótimo, mas a gente sabe que, como eu falei, não tem regra para tudo isso, né? Então, pode ser que ele presencie. É só um fato curioso para a gente trazer mais para o momento real o que está na apostila do que realmente acontece, né? No dia a dia, assim, que pode ser comum a um de nós e a gente vai passar a pensar um pouquinho, inclusive quando a gente der a declaração de que quer ser cremado ou de que quer doar os órgãos, para a gente ter certeza de que a gente realmente está disponível, né? De espírito para isso. É uma coisa que deveria ficar claro para a família, para todos os familiares que tu quer doar o órgão, quer ser cremado. Sim. Porque ninguém sabe quando vai acontecer. Ah, lá no final decide, mas que final é esse? Quando que é? Não é você que decide. Então eu já preciso ter isso definido. Não, claro, mas se tu já indica para a família já tem. É isso que a gente está falando. Muitas vezes quem tem que decidir é quem ficou. E quem ficou não sabe se é o desejo daquele que desencarnou, né? E essas coisas podem dar alguns pontos e vírgula, né? Na caminhada da pessoa. E a minha família não. Não é. Aí como fica depois? Mas se tiver declarado ali como era na carteira, não tem mais isso? Pergunta que a gente tem uma equipe muito boa, que funciona muito bem na UTI regional. Santa Catarina está em primeiro lugar na questão de doação de órgãos. Tem uma equipe que realmente funciona. A dificuldade ainda é a questão do coração pela logística, né? Uhum. E a pergunta que elas fazem para a família é, caso a Cida, o que a Cida gostaria em vida? Né? Será que a Cida gostaria de doar os órgãos? Então eles vão fazer a pergunta já instigando a família o que tu gostaria de fazer. É por isso que é importante a conversa antes com a família. Mas aí, na parte espiritual, por exemplo, assim, eu digo para a família, eu sempre falo, sempre exponho que eu quero doar. No meu caso é a cremação, né? Mas eu deixo isso bem claro. Porém, lá na frente, quando acontece, a família de alguma forma resolve que não quer, decide que não vai doar. Como fico eu, no plano espiritual, depois? Qual vai ser a minha reação? Como é que tu te sentiria hoje? Tu vai te sentir lá, vai ser a mesma coisa. Infelizmente, é uma decisão de quem fica. Não acho que tu deixe isso muito claro, mas é uma decisão. Isso vai acabar sendo uma angústia, né? Do outro lado, por algo que eu queria muito e acabar não fazendo. Pode. Ou tu pode simplesmente. Ou tu pode simplesmente. Se tu tiver. É isso que a gente fala da preparação de como será que realmente nós estaremos nesse momento. Pegando esse gancho, partindo do princípio nosso aqui, né, que temos já uma certa Sim, já conversamos. A parte do se conhecer e aceitar e se preparando. Mas e aí, ok, eu tenho esse conhecimento, esse entendimento, mas e aí acontece de repente o desencarne. Entendeu? Um acidente ou algo assim, muito repentino. E tu não conseguiu falar para alguém? Por exemplo, assim, é diferente de quando tu tá doente. Tá. Vamos dizer assim, vou te dar o exemplo, por exemplo, vou te dar o exemplo da minha mãe. Em determinado momento ela sabia que não tinha mais como e que em algum momento iria acontecer, certo? Nós sabíamos também. Mas, por exemplo, aconteceu de repente, não é uma doença, não é nada, aconteceu de repente. Eu tenho, sim, essa preparação, eu já estou conhecendo melhor, estou aceitando melhor a questão da mas aí aconteceu de repente, sabe? Foi algo que eu não esperava. Esse impacto, ele vai... Para quem desencarnou? Isso, pronto. Para quem desencarnou? Caso isso aconteceu comigo de repente, entendeu?
Isso vai... Não existe uma regra para eu te dizer o que tu vai sofrer, entendeu? Mas nessa regra existe. Qual é a situação que tu está tendo hoje? É a mesma, não vai mudar. O desencarne vai ser o mesmo que está sentindo hoje. Se for verdadeiro para mim hoje, eu vou saber que vai ser verdadeiro daqui a 5 minutos. Ele quis dizer assim, se tu compreende que essa passagem, se hoje tu tens essa compreensão tão clara dentro de ti, de que é uma passagem e que a vida vai ser normal. Agora, se tu tem uma compreensão de que tu quer te manter aqui, tu quer continuar vivo, tu não queria ter deixado teus filhos, a tua família, não sei o quê, tu vai ter essa passagem diferente, entendeu? É regra que eu digo é isso, entendeu? Eu não... A gente espera que, não, porque daqui a 30 anos, quando eu tiver 90, 105, a gente volta lá. Isso pode ser daqui a 5 minutos. Então, a gente não pode esperar para ser lá na frente. A gente tem que trazer isso hoje. Porque eu posso sair daqui na rua e morrer. Sim. E nem que está preparado para isso, porque nem sempre Tem pessoas bem preparadas. Pode falar, seu segurança. Você agora nasceu pelo Chile, na Argentina, no caso, é só ser cremada. E a filha foi criada. Eu não quero sentir a mãe estava viva. Como é que só? Aí são critérios, como a gente fala, né, da ciência, de considerar esse prazo, como o Cleiver falou, já está sendo em menos tempo e tudo. Claro, 48 horas, a pessoa já ali é raro, né, Cida? Nem sei se tem algum caso, mas... Casos recentes de poucas horas. O médico tem que realmente constatar o óbito, né? Então, mas aí são casos, né, diferentes, assim, de já científicos mesmo, né, de não esperarem o tempo, de não terem atestado bem a morte, tudo. Nós temos equipamentos muito sofisticados que realmente definem isso, né? Um caso ou outro até pode passar. É que na antiguidade não tinha, o médico ia ali, sentia com o dedo e tal. Quando você está num estado cataléptico, não tem como, tem que esperar. Mas se tu tem uma aparelhagem, hoje se você estiver hoje no estado de catalepsia, hoje tem aparelho então, dificilmente vai acontecer. Se a gente for buscar aquelas pessoas que moram, por exemplo, lá no interior, por exemplo, estou falando do interior daqui de Santa Catarina, que é Montarinha, tá? Estou falando do interior lá do norte. Que a pessoa não vai nem num caixão, ela vai enrolada numa rede. Acho que não é isso que o Cleiver falou. Nós temos tecnologia, mas existem lugares ainda que não tem. Essas coisas. E outra coisa, mesmo onde não tem acesso, às vezes não tem nem conhecimento para esperar, assim como tem culturas, né, que também usam às vezes enterram de noite. Então são outros casos que a gente não tem aqui como entrar a fundo e estudar, porque são casos, às vezes, culturais, tudo, né, que a gente não pode... Deixa eu ver se eu consigo aqui para dar tempo de passar o... Eu tenho que parar uns minutinhos antes, então aí eu vou tentar passar o vídeo. Deixa eu ver se vai passar pelo volume aqui. Ai. Será que é aí? Será que é do meu computador também, né? Espera aí que eu acho que está baixinho aqui no meu volume. Não, o volume está no... Ah, não, está na metade. Mas será que só vai sair aqui? Por enquanto sim, só dá para ir para mim se está funcionando. Agora sim.
Tá. Porque tava tocando a música. Mas se não tocar, eu boto no YouTube mesmo, para ver se passa. Deixa eu ver se... Vamos ver se passa por aqui. Não, mas é do computador pro... Do computador pro aparelho que não tá passando. A gente pega direto. Bota no YouTube. Aí. Aí embaixo no ícone do som do computador. Tá. Ah, peraí. Deixa eu ver. Tava mudo, né? Volta aí, Cleiver, um pouquinho, que eu acho que agora... Não for determinado dia exato. A gente tá botando os dois. Só isso. Só uma delas. Qualquer dia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingidas no tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sedioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicídio inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento, como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a outros mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Correu para sua dignidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando por isso pela intensidade. Mas já era dia, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos medos. Acho que é só. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Seria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa,
para dar continuidade à tarefa. Querida, vai descansar. Gostaria de ver bem mais forte. Sinto-me bem, amiga. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Tem certeza, querido? Meus irmãos, peço que cuidem do sono da esposa, para que suas emissões mentais não desalterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova rota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com vigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela
todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para o nosso trabalho continua. O cordão crítico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não se prepararam para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como um clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertado. Mas Dá. Uma curiosidade que eu tive, que a gente já recebeu alguns irmãos aqui, que, por exemplo, quando morreram, ainda se encontra ali no caixão, e aí vê seu corpo em decomposição. Esse fio não foi rompido, esse fio de prata? Ou... Foi? É uma pena, né? Ele não aceitou a morte, está lá ligado Eu apego. É porque aí tem a ver com aqueles que ainda voltam na casa reclamando de dores, alguma coisa assim, são os espíritos que estão em perturbação, né? E não seguem lá direto pro caminho. Esses casos, eles veem ser enterrados, veem que é muito parecido com eles, mas não acreditam que é isso. É outra pessoa que está ali. Os casos em que às vezes estão falando com a família, estão querendo cuidar de alguém da família e ninguém me ouve, ninguém... Né? Eu estou falando e ninguém entende. Algo que é muito comum, que acontece logo depois do estudo aqui, e que todo mundo vê quase toda semana, é o espírito vir e você conversar com ele. Quando você vai falar para ele, tem que falar com muito cuidado, porque ele já não está mais aqui, ele não acredita, ele diz, não é possível, não pode, não é assim. Isso é muito comum acontecer. E a gente no fundo, tem que respeitar ainda a forma como ele pensa. Porque senão a gente vai estar não ajudando a parte espiritual. Os benfeitores espirituais. Nós vamos estar até atrapalhando. Quando a gente, já foi, não sei o que, não. A gente tem que ir com calma e falando. E que você vai recebendo as informações, e daí vai passando as informações devagarinho, até que ele aceita. Então quando ele vê a
próprias vezes o próprio ele no caixão, então, que já foi há muitos anos, é a própria espiritualidade que vai ali. Não, ali é a imagem mental. Pois é, mas às vezes, por exemplo, para quem tem aquele choque de aceitar o filho de carne, que ele não está mais aqui, por exemplo, ele vê aquele processo de uma forma mais clara, vamos dizer. A própria espiritualidade consegue. Quando ele está aqui, tu diz quando ele já foi resgatado, quando ele está no socorro, que a espiritualidade faz, veja onde é que você está. É tirar ele daquele estado psíquico que ele está, daquele estado mental para... Mental não, né? Não, o que ele está vendo é aquilo que ele viu no momento que ele desencarnou. E isso pode ficar com ele um século, 2 séculos. Ele está naquele loop. Sim. A espiritualidade vai, mostra para que... Não, daí não vai mostrar, a não ser que ele não tenha feito nada para se melhorar. Mas ela não vai colocar ele lá diante dos olhos. Ele vem aqui para tomar um choque em mim. Ele vai tomar um choque do fluido vital aqui. Sim. Daí ele acorda. É isso que a espiritualidade. Ele sai do loop e volta à realidade. Daí então é falado, daí é onde que ele leva essa... Como? E depois, então, com calma, ele aceita, daí então ele é recolhido. Entendi. Que ele pode falar. Com relação ao fluido vital, né? Ali no vídeo deu para perceber que era uma morte natural. Teoricamente, o fluido vital já estava... Bem no início do vídeo, ela pergunta, vai ser hoje? Isso, e ele diz, sim, não há mais resistência do corpo físico. Ficou bem claro que foi uma morte natural. Nos casos de morte violenta, que não era a hora ainda, o fluido vital está longe de se extinguir. Aquele desligamento ali deve ser mais complicado de se fazer. Porque fica a sensação que existem duas vertentes nesse caso, que depende muito do estado em que a pessoa está. Porque, assim, o fluido vital ele pode ser utilizado com uma série de coisas pela equipe espiritual, né? Então, ele quer dizer o que já tem o que ainda tem no mas corpo. ele pode utilizar esse próprio fluido vital no benefício de mim. A equipe espiritual pode utilizar. O que a gente doa aqui na parte final, quando está dando passe, é fluido vital, né? A equipe espiritual absorve isso e utiliza. Se alguém que teve uma vida regrada, mas acabou acontecendo e ainda tem parte desse fluido vital, ele é armazenado e utilizado. Agora, se ele teve uma morte trágica, dependendo da situação que ele está, ele vai ser valorizado. A questão do apego dele à vida ou não também. Se ele é mais apegado à vida, ele não vai conseguir liberar isso. Não aceita, né, o que aconteceu. Claro, em dizer que ele teve uma vida voltada a ajudar o próximo, ele teve uma vida isso, aquilo, ou seja, a vida dele foi mais positiva do que negativa. Né? Então é aquilo que a gente sempre costuma dizer. Qual é o estado que eu estou hoje? Está mais positivo ou está mais negativo? Né? Essa realidade que a gente precisa ter. Mas aí uma dúvida. Não está. Ele sendo essa morte trágica, tá? É imediato essa vampirização? Mas é na hora. Você já está com eles do lado? No final do vídeo falou ali, enquanto ele estava... Não há aquele momento o espírito não é elevado. Vamos colocar para ficar mais fácil. É uma pessoa que está sendo perseguida, que roubou alguma coisa, fez uma coisa, que é um malfeitor. Ele leva um tiro. Ele levou um tiro, junto com ele já tem uns 500 malfeitores no carro. Então, quando ele cai, não vem, naquele momento, não fica assim, quem é que faz o amparo? Sou eu. Não, a gente diz assim, mas Deus, então, nesse momento, não, é eu que faço esse amparo. Então, é por isso que a gente diz assim, mas a pessoa foi lá para o vale e tal. Por que ela foi para lá? Foi empurrada para lá? Não. É nós que determinamos isso, pelo tipo de vida que eu tenho. Eu entendo isso que tu fala, mas o que eu pensava, não sei se tu consegue alcançar o que
eu pensava, tá? Eu pensava assim, que por mais que a pessoa fosse, vamos dizer, mais negativa do que positiva, como diz o Cleiton, e ela tivesse desencarne assim, abruptamente. Mas ela não deixa de amar alguém, ela não deixa de ser amada, ela não deixa... Vamos dizer, tá? Eu pensava que ela ainda tinha um breve momento em que ela não deixaria de ir para um lugar. Não é. Entendeu? Nesse momento, você veja bem, uma pessoa que está nessa situação, ela não tem espiritualização nenhuma, ela não sabe o que vai fazer. Entende? Então ela está na mão de a Deus dará. Se é uma pessoa que já trabalha dentro dessa situação e que já tem que ajudar as outras pessoas e que é uma pessoa de bem, o que vai acontecer com ela? Ela pode ter um desencarno assim também, só que ela vai ter proteção na hora. Então ali eles protegem ela, eles tiram ela daquele ambiente no mesmo momento, próximo do corpo físico. Sabe? E depois levam ela lá no sepultamento. E depois tem o caso. exemplo do filme Nosso Lar, onde o André Luiz, né, teve uma vida teoricamente voltada ao bem, mas teve excesso com bebida e isso e aquilo, automaticamente ao desencarne ele foi para o umbral. Passou 8 anos no umbral. Então o filme é muito claro, ele trouxe o relato dele mesmo. Né? Ele teve que passar 8 anos no umbral para conseguir, né, se melhorar para ser socorrido. Então, assim, não é porque... O peso vibratório. O peso vibratório. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou trazendo para dentro de mim? Tudo isso vai fazer essa consequência no final. A gente vai encerrar agora para dar um recadinho. Guarda a tua pergunta. Novamente já foi respondido. Porque senão já vai dar o nosso tempo também de começar a segunda parte. Aí a Mari e o Gui vão dar um recadinho. E eu vou fazer companhia aqui na frente. Então, povo, para quem não sabe, no dia 6 de julho teremos o nosso almoço beneficente aqui para melhoria da casa, que algumas coisas já foram feitas e outras que também devem ser feitas. Então, o foco agora inicial vai ser apresentado aí a relação de materiais que vai ser necessário, né? Dos insumos, tanto parte de comida como outros. Tá lá no grupo, né? Tá lá no grupo, um PDF, deem uma olhadinha, tá? Então o foco agora inicial é a gente conseguir arrecadar o máximo possível. Quanto mais arrecadar, menos a gente vai precisar usar do convite, usar do que for vendido de convite para. Então, é mais dinheiro arrecadado. Quanto mais doação a gente tiver, mais recursos a gente tem. E logo também vai ter o convite já sendo disponibilizado e daí o foco aí fica nos dois, doação e convite. Gente, é importante, eu costumo falar em sala de aula quando eu vou pedir alguma coisa, que a gente tem que chamar o vizinho, convidar, acionar todas as pessoas possíveis para a gente conseguir o maior número de doações. Porque quanto menos a gente gastar, mais a gente vai poder investir e a gente vai ter um lucro para poder melhorar. Já tem muita coisa que já mudou lá em cima, que não foi lá ainda. Então, assim, a gente precisa que todo mundo se mova com esse fulano. E sabe que ajuda. O não a gente já tem. Então, é importante a gente começar a se movimentar, porque as doações ainda acho que não se foram muito poucas. E a gente precisa da colaboração de todo mundo. Então, cada um que fizer um pouquinho, com certeza já vai... É que o que acontece, né, na questão da doação que a gente está falando, além da venda dos convites, tá? Isso não tem nada a ver com a venda dos convites depois. É que se a gente vai ganhar lá no final com 5 mil reais com a venda de convites, vai dar 5 mil, e a gente tiver que comprar todos os insumos para fazer o almoço, e der 1.500, o nosso saldo vai ser de 3.500. E se a gente tiver as doações, que é o que eles estão falando, que é daquela listinha de insumos ali, eu vou dar arroz, ele vai dar óleo, ela vai dar batata, o outro vai ajudar no frango, isso tudo a gente já tendo, e nós vendemos os convites e deu 5 mil, esses 5 mil inteiros vêm para benfeitorias na casa. Então essas doações a gente pode realmente conseguir com alguém que queira contribuir com a casa, com quem vem à palestra, com quem é vizinho, com quem é amigo, parente, alguma coisa assim, além depois de a gente receber os convites para
para venda, né? E quem fica naquela dúvida, não, mas se eu doar, fulano lá quer doar, mas não sabe fazer, faz um Pix também, pode fazer um Pix para casa. Escreve aí no canal. E sempre que for comprar também ver qual, vamos supor, eu vou doar batata. Tem uma determinada, tem que ter um determinado tipo de batata, tem que ser bem novinha, não sei o que, para comprar, então tem que ter esse cuidado, né? A gente já tinha falado sobre essa questão da doação da pessoa comprar no supermercado, porque tem alguns insumos ali que são específicos de marca, por conta do resultado que a gente quer ter com essa de qualidade, entendeu? Então, assim, a Gilda gosta mais de receber em dinheiro, mas falem com a gente, que fica tudo certo. Se forem doar e comprar no supermercado, falem com a gente. A gente vai imprimir também a lista e vai deixar aqui no mural a lista para compra de alimentos. De alimentos. Por exemplo, tem o óleo ali, né? O óleo diz assim, de milho ou girassol. Ainda, né? Tudo bem, é milho ou girassol, mas tem algumas coisas que precisa ser específica. Se eu vou no mercado e eu vou comprar, independente do valor que eu vou doar, eu dou em dinheiro, não preciso doar. Porque fica mais fácil ir lá e comprar. É que tem gente que vai comprar no Vale Alimentação e não sei o que, e tudo é válido, entendeu? E aí o Vale Alimentação, para tirar do dinheiro, pode ser que não tenha. Pensando nisso. Uma marca e pronto, dá tudo certo. Só algumas coisas aí que tem especificados a marca ou o tipo, né? O restante é tranquilo.